no ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. O que eu gostaria de trazer de reflexão hoje no Minuto da Unicidade é muito importante todos os unicistas e até mesmo aqueles que não são unicistas, mas receberam esse áudio ou está ouvindo aqui pelo YouTube, você crê. O que é unicista? Aquele que crê que Jesus é o único Deus, que não tem outro além dele. Ele é Deus, ele é o Pai, ele é Filho, ele é Espírito, enfim. Os trinitarianos são aqueles que acreditam em três pessoas distintas, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? O beabá. Essas doutrinas, essas definições teológicas, essas duas formas de entender a divindade, elas entram em conflito, vão entrando em conflito. Por exemplo, Mateus 28, 19. O Senhor Jesus Cristo dá uma ordem para os seus discípulos batizar os primeiros cristãos, as primeiras pessoas que se converterem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. É ou não é? Está lá. E essa passagem, muitos que defendem a Trindade, puxam, está aqui. Como é que não existe? Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você vai puxar, quando os discípulos vão praticar, teoricamente, obedecer essa ordem, que está lá em Atos capítulo 2, mais precisamente no verso 38, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, manda os discípulos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, aí debatendo com os teólogos, que eu já debati muitas vezes, pastores, irmãos, pessoas que defendem a Trindade, já discutimos esse assunto, porque o debate em determinado momento torna-se inevitável quando se tem duas doutrinas conflitantes. Essa é que é a grande realidade. Não, mas peraí, entre o que disse Jesus e o que disse Pedro, eu prefiro ficar com o que disse Jesus, assim vai me dizer o trinitariano. A palavra de Jesus é unanimidade. Se Pedro não obedeceu, que aí não seria somente Pedro, mas seria Filipe, Paulo, todos os demais, todos eles batizaram nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta você passar o pente fino, uma leitura no livro de Atos todo. Para te adiantar a situação, você pode ler Atos 2, Atos 8, Atos 10, quando Pedro vai abrir a porta da graça para os gentios, ou seja, os gentios passam a ter os mesmos direitos do que os judeus usariam com relação aos que creem no Senhor Jesus. Aí, o que acontece? Atos 10, para os gentios, Atos 19, Paulo rebatiza os discípulos de João Batista, que os discípulos que foram batizados no batismo de João, que o próprio Cristo foi batizado por João Batista. Então, Paulo encontra com esses discípulos, Atos 19, eu estou pulando aqui os textos para você ver que Paulo batiza aqueles homens em nome do Senhor Jesus Cristo. Após batizá-los, coloca a mão sobre eles e eles recebem o Espírito Santo, assim como os apóstolos receberam em Atos 2. Paulo discursando sobre saindo de sua defesa, discursando lá para o rei, se não me falha a memória, Agripa, se não me falha a memória, ele dá testemunho de que foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então, o próprio contexto da situação mostra que nenhum dos discípulos, seguidores, ninguém batizou em nome do Senhor Jesus. Aí existem aqueles que falam assim, não, mas eu vou continuar com o que disse Jesus. Não me importa se ninguém obedeceu, eu vou obedecer. Então você é melhor do que os discípulos? Quer dizer então que João não é mais homem de Deus? Pedro não é mais homem de Deus? Paulo não é mais homem de Deus? Porque nenhum deles obedeceram. Aí você bate no peito com muita alegria, não, porque eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então, portanto, eu sou o único que obedeço. Você está totalmente equivocado. Faça uma exegese. Agora, confrontar Jesus com Pedro, você pode e você, de repente,
Vamos abrir um parêntese aqui, dar um certo nível de razão para você. Agora, quando o próprio Cristo, contradiz o próprio Cristo, porque ele diz lá em Lucas 24, terminando o livro de Lucas, a Bíblia diz, começa assim, vou ler para você no 45, Lucas 24, 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso aí é o ponto fundamental. Ele falou, está nas Escrituras, teve que se cumprir tudo que está escrito ao meu respeito nas Escrituras, tudo que está escrito por Moisés, tudo que está escrito dos profetas no Salmo, cumpriu tudo em mim. Aí abriu o entendimento deles, ele já falou isso aqui ressuscitado. Assando o peixinho lá na beira da praia, tá? O peixe e o pãozinho que eles estavam pescando, vou desistir de tudo, vou voltar a fazer o que era antes. Pois é, ali, dá o pão ali, o peixe e fala assim, olha, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Lucas 24, 46. 47. E em seu nome, no singular, não em seus nomes, e em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. A remissão dos pecados em seu nome, o Cristo, o nome de Cristo, em todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, ele não pode falar uma coisa dar uma ordem em Mateus e aqui para Lucas, em Lucas narra outra coisa, que ele disse outra coisa totalmente diferente. E aí o que o Lucas está dizendo, que o Lucas não fazia parte dos 12, o que o Lucas está dizendo está justamente alinhado com o que os discípulos fizeram lá em Atos 2. Porque ele diz assim, que ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, começando em Jerusalém, por todas as nações, por Jerusalém. Pois aí isso respalda palavras do próprio Cristo narradas por Lucas, escritas por Lucas, o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Então você pega um evangelho de Lucas e pega Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Então Lucas, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos, confirma que Mateus 28, 19, na fórmula tripatiste, ou seja, na forma trinitariana, está errado. Não tem respaldo pelas Escrituras. Mas o Didaquê não é Escritura. Não é Bíblia. Não é Novo Testamento. Você está me entendendo? E aí, para terminar, pelo menos aqui, esse Minuto da Unicidade de hoje, você vai ler documentos do próprio cardeal Joseph Ratzinger, que foi o Papa, o Papa emérito Bento XVI, ele fala, olha, esse texto foi mexido, Mateus 28, 19 foi adulterado, foi interpolado no segundo e terceiro século da era cristã. Esse texto não está assim nos originais. Pode pesquisar aí na internet. Então, quer dizer, existem inúmeras provas que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma farsa, começou errado, para dar sustentação ao Concílio de Nicéia, para sustentar o que foi decidido no Concílio de Nicéia. É somente isso, para sustentar uma doutrina que o cristianismo romano, o cristianismo popular, abraçou para si. Porque é um conceito pagão. A Trindade é um conceito pagão. Todas as civilizações importantes se adoravam uma divindade trina, tripartita, ou divindades que se dividiam ou se relacionavam em três. Então, o cristianismo abraçou isso, com provas inúmeras documentais. As próprias divindades do Egito eram lideradas por três. As divindades gregas, tem um panteão grego com 12 deuses, mas 3 se destacavam. E aí você vai na Babilônia, 3. Quem mais? Na Suméria, 3. Por que a religião popular que ganhava força e se tornaria superpotência em termos de religião, também não teria 3? E hoje você vê os cantores evangélicos falando, eu amo os 3. Você vê líderes religiosos falando glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e segue com esse engano, levando cativo milhares de pessoas, quando na verdade o nome que é sobre todo nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se o nome dele é sobre todo nome, por que põe embaixo em nome do Pai, do Filho, se é que assim podemos chamar de nome? Preste bem atenção, o nome dele é sobre todos, inclusive o nome de Jeová. Essa é que é a grande realidade, gente. Agora, Jesus contradiz a si próprio? Quer dizer, ele fala uma coisa em Mateus e em Lucas ele fala outra? Quer dizer que o que está dizendo em Mateus é prioridade, é verdade, mas o que está em Lucas, de repente, Lucas errou e aí Lucas teria ensinado tudo errado para os apóstolos? Não faz sentido. Então é mais sério você ter coerência no que se fala em Lucas 24 e a partir daí os apóstolos e os discípulos até o fim, do que Mateus 28, 19, que já temos provas mais do que suficientes que provam que o seu texto está totalmente equivocado, adulterado, interpolado. E dos 10 mandamentos, não adulterarás em todos os sentidos, tá? Então eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você. A partir de junho, estaremos enviando o áudio do Minuto da Unicidade apenas para o grupo do WhatsApp, o grupo do Minuto da Unicidade no WhatsApp. Não estarei enviando mais para grupos e de forma individual, mas por causa do tempo, eu vou precisar deixar alguns grupos por falta de tempo para participar dos debates, enfim. Então, a partir de junho, eu já estou avisando e deixando o link do canal. Você vai encontrar o Minuto da Unicidade no YouTube. Estou para abrir um canal no Telegram do Minuto da Unicidade e no WhatsApp. Somente aí que você vai encontrar, por enquanto. Mas nos grupos que eu participo, não vou colocar mais, porque tem os grupos que eu coloco, só eu coloco lá o Minuto, não tem nada, muitos grupos que eu participo, na verdade, não participo, estou lá, mas não vejo muitos assuntos e eu também não tenho tempo para debater e para participar dos áudios, tá certo? Um forte abraço, até amanhã, graça e paz, bom dia. Minuto da Unicidade.